Epístola de Judas, versículos 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Judas está lá no finalzinho, antes do livro de Apocalipse. Diz assim a palavra de Deus. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem, e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas, posteriormente, destruiu os que não creram. E quanto aos anjos, que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos em correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade, a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Fechemos nossos olhos mais uma vez. Pai amado e bendito, essa é a Tua palavra, Senhor. Palavra que é poderosa para transformar as nossas vidas, para trazer consolo, para trazer conforto e paz, como aqueles irmãos por quem orávamos agora, enlutados, passando por momentos de dificuldade. Mas a Tua palavra também nos corrige, nos alerta para vivermos nesse mundo mal, de olhos bem abertos, dependendo do Teu Santo Espírito, pois os dias são confusos, mas o Senhor ainda hoje nos alerta, nos direciona, pois como cantamos e lemos no início desse culto, nós somos rebanho do Teu pastoreio. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor é aquele que nos guia a pastos verdejantes e águas tranquilas, e passa conosco, nos conduz no vale da sombra da morte, estando conosco em todo o tempo. Te louvamos, Senhor, pois cremos no que disse Jesus Cristo, Teu Filho, ao dizer: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a nossa certeza e esperança, e peço a Ti que ministre aos corações de cada irmão e irmã que me ouve nessa manhã, e que em tudo o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, vamos dar sequência a essa exposição sobre as cartas de segunda Epístola de Pedro e de Judas. Vamos dedicar mais um tempinho ainda nessa pequena, mas profunda e riquíssima Epístola de Judas. Como falei na semana passada, esse Judas não é o Judas Iscariote. Há muitos indícios de que ele seja irmão de Jesus Cristo, assim como Tiago também. Então, a Bíblia mostra lá em Marcos 6, você vê que Maria se aproxima com os irmãos de Jesus, e nós cremos que eles são de fato irmãos de Jesus, e esse Judas que escreveu essa epístola, possivelmente era um dos irmãos de Jesus. Mas nessa introdução eu queria falar um pouco sobre uma coisa que eu falei sobre 2 de Pedro também, que é sobre a estrutura da carta. Lembra que, eu pedi ajuda da Vitória, a gente viu, pode passar mais um. A gente falou dessa estrutura de Pedro, isso chamado quiasmo, que é uma estrutura literária que você vê muito nas Escrituras, que mostra que Pedro começa falando que o cristão deve ter diligência, depois ele fala da verdadeira profecia da palavra de Deus, aí chega no coração
no capítulo 2 de 2 de Pedro, ele fala do perfil do ensino e do juízo dos falsos mestres. Aí ele fala de novo da verdadeira profecia, que é a palavra de Deus, e da importância de sermos diligentes. Você vê que parece um espelho, né? Começa falando de uma coisa que é a última, e fala da segunda, que é a quarta, e no coração está o que ele quer falar. E talvez você pense assim, mas é legal isso, talvez seja bom para quem estuda teologia, né? Os irmãos sabem que eu estou fazendo um segundo seminário que é muito intenso, demanda muito estudo, e eu gosto muito de estudar teologia, isso é muito bom, mas como curiosidade é algo legal. Mas eu queria te chamar a atenção, irmãos, por que será que Deus colocou esse tipo de estrutura, como vimos lá em 2 de Pedro? Você vê o relato da Torre de Babel também é dessa forma, como eu já disse, você consegue espelhar o que fala em cima tem relação com embaixo. Por que será que Deus fez isso? O Salmo 119 são 176 versículos organizados em grupos, 22 grupos de 8 versículos cada um começando com uma letra do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico tem 22 letras. Então, nos 176 versículos do Salmo 119, cada grupo de 8 começa com uma das 22 letras do alfabeto hebraico. Isso é só porque Deus é um poeta, Deus é um artista? Eu creio, sim, que Deus tem uma arte, irmãos. É só você olhar para a natureza, olhe para uma planta, olhe para uma flor, olhe até para uma folha, irmãos. Você vê muita beleza. Deus é um Deus, o nosso Deus, ele produz beleza. Mas eu creio que tem algo mais, é isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos, ao falar sobre essas questões de estruturas e algumas coisas assim, que parecem um pouco mais curiosidade do que coisas que vão servir de fato. Eu creio que Deus faz isso, irmãos. Deus inspirou os autores a escrever dessa forma, seja no Salmo, seja no Antigo, no Novo Testamento, porque Deus quer que a gente guarde a sua palavra no nosso coração, irmãos. O salmista, no citado Salmo 119, diz: guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, esses aqui são recursos que Deus não quer que a gente guarde somente João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Excelente guardarmos isso. Ou Mateus 28, 18 em diante, que a grande comissão, ide, fazei discípulos. Deus quer que a gente guarde toda a sua palavra, mas não só versículos isolados, mas que a gente entenda a palavra de uma forma mais extensa, irmãos. E ao a gente entender essas estruturas, isso ajuda a gente a guardar a palavra. Por exemplo, se você guardar isso na sua mente, você pode não lembrar de cada detalhe de 2 de Pedro, mas você pode guardar esses 3 temas principais. O tema principal é esse, os falsos mestres. Mas ele fala da importância de nós sermos diligentes, ele fala no início e termina com isso, da verdadeira profecia, que é a palavra de Deus, e dos falsos mestres. Então, isso não é só uma curiosidade para a gente achar legal, o pastor está estudando e traz umas coisas diferentes para a gente. Não é isso. Quero chamar a atenção que a gente precisa guardar a Escritura em nosso coração como um todo, irmãos. Não somente versículos isolados, mas a gente precisa compreender os textos das Escrituras, e esses detalhes nos ajudam a fixar. Imagina nos tempos dos apóstolos que não tinha imprensa, que não tinha como produzir livros, materiais, Bíblias. Hoje a gente tem possibilidade de ter várias Bíblias, você pode ler a hora que quiser, e a gente lê tão pouco, né? Mas não tinha isso, e as pessoas usavam, Deus dava esse recurso para as pessoas guardarem, mas mesmo para nós hoje, com tantas Bíblias inscritas, com Bíblias no celular, no computador, isso nos ajuda a entender a palavra de Deus como um todo, não somente como textos isolados. Mas eu não vou falar de Pedro, isso é só para refrescar a memória da gente, mas vou falar de Judas. E Judas não é desse jeito que foi estruturada a segunda epístola de Pedro, mas ele também faz uso de um outro recurso que é muito interessante. Ele usa muito tríades. Tríades, como o nome diz, são 3. Quem é músico aí sabe que a gente, na música, fala muito de tríades, né? Mas aqui não são as tríades, Anderson, lá do teclado, lá dos nossos acordes. Mas são grupos de 3. Judas frequentemente ilustra com o número 3, é curioso isso, porque isso também ajuda a gente a memorizar. Se você tentar lembrar algumas coisas, talvez fique mais fácil lembrar dessa forma. Ele normalmente usa o número 3, são 3 exemplos, são 3 palavras na saudação, e já começa assim. Nós vimos semana passada, eu vou passar rápido isso aqui, e na verdade até eu fugi, irmãos, eu quando fui preparar isso, eu esqueci de uma das tríades, porque no versículo 1, ele fala assim: aos que foram chamados, amados por Deus Pai, e guardados por Jesus Cristo. Eu passei batido, esqueci de botar ali. Então tem mais uma tríade, mais um grupo de 3 que Judas usa além desse. Aí tu fala: mas para que eu quero saber isso? Isso pode te ajudar a lembrar. Procure guardar. Quem sabe você pode fazer um exercício de memorizar toda a carta de Judas. São apenas 25 versículos.
Talvez se você se dedicar daqui até o final do ano, início do ano que vem, todo dia lendo um pouquinho, isso vai entrando. E aí você lembrar que ele trabalha muito com o número 3, isso vai ajudar você a memorizar. Aí ele falou o que mesmo na saudação? Amados, eu sei que são 3. Sei que é amados, chamados e guardados. Então isso já te ajuda a memorizar, são recursos mnemônicos, são recursos que nos ajudam a guardar, que a gente precisa, irmão. A gente precisa guardar essa palavra no coração. Guardando a palavra de Deus no coração, a gente vai passar por dificuldades. Não guardando, a gente facilmente vai perecer nesse mundo terrível que vivemos. Então, são recursos para a gente pegar essa palavra e jogar para dentro do coração. Então, se você lembrar, Judas falou o que no início? Aí ele falou graça e paz. Não, mas não são, porque Judas fala sempre, normalmente fala em 3. Então, ele fala misericórdia, paz e amor. São recursos. Judas usa muito isso. Então, ele começa falando misericórdia, paz e amor, como vimos domingo passado. Ele fala aos que foram chamados, amados e guardados. E ele fala também de 3 rebeliões, 3 juízos no Antigo Testamento. Os rebeldes que morreram no deserto, os anjos que se rebelaram contra Deus, e Sodoma e Gomorra. E aqui eu queria ficar um pouquinho mais, já entrando na mensagem, antes da gente entrar nos próximos textos, nos próximos versículos, porque isso aqui é impressionante, irmãos, e a gente precisa ficar muito atento ao alerta que Judas faz aqui. Como falei semana passada, e nós vemos no versículo 3, Judas queria escrever sobre outro assunto. Ele queria falar da salvação, ele queria falar de coisas boas, por assim dizer. Queria falar da salvação em Jesus Cristo. Ele fala, estava ansioso por lhe escrever acerca da salvação. Talvez ele quisesse falar do amor de Deus, quisesse falar da graça de Jesus, queria falar dessas coisas, mas ele viu necessidade de alertar o povo contra os falsos ensinos. E aí ele dá esses 3 exemplos. Olha como Judas usa o número 3 muitas vezes. Esses 3 exemplos, a gente não vai a cada um deles, por causa do tempo, eu já mencionei rapidamente na mensagem anterior, mas eu queria chamar a atenção de algumas características desses exemplos que são um alerta para nós hoje. Os rebeldes mortos no deserto, na saída lá no Êxodo, gente do povo de Deus, gente que viu as 10 pragas, viu Deus julgar todos os deuses do Egito, porque em cada praga daquela, Deus estava julgando o povo do Egito, os deuses do Egito, e libertando o povo que viu o Mar Vermelho se abrindo e atravessaram. E quando chegaram do outro lado do mar, o mesmo mar que se abriu para ser instrumento de salvação para o povo de Deus, se fechou sobre os seus inimigos e foi instrumento de morte para os inimigos do povo de Deus. Eles viram isso e cantaram e louvaram, como fizemos essa manhã, cantaram ao Senhor. Lá em Êxodo 14, Êxodo 15, mostra o canto e as mulheres com tamborins e todo mundo feliz, cantando ao Senhor. Eles viram tudo isso. Eles andaram pelo deserto, mas Deus não se agradou deles e muitos morreram. Então, irmãos, a gente precisa ficar alerta, porque o fato de você estar na igreja, o fato de você estar junto do povo de Deus, andando no deserto, o fato de você ver sinais, ver milagres, isso é maravilhoso, é graça de Deus, mas não garante que a gente não possa desviar o nosso pé em algum momento, então precisamos estar alertas. Olha eles viram aquilo tudo e ainda assim morreram no deserto, muitos daquela geração, praticamente toda ela. Os anjos estavam diante de Deus, irmãos. Os anjos viam o Senhor, os anjos conheciam a Deus, mas ainda assim nasceu no coração de Satanás, que não era Satanás, não era o adversário até então, mas nasceu em seu coração uma rebeldia contra Deus, e ele carregou ali uma parte dos anjos, e eles se rebelaram contra Deus. Então talvez você fale, mas eu estou na presença de Deus, eu estou cantando louvores a Deus, eu leio a Bíblia, eu oro, mas precisamos ter cuidado, porque os anjos viam a Deus com muito mais liberdade do que nós vemos, viam a Deus face a face, e ainda assim se rebelaram contra ele. E Sodoma e Gomorra, 2 cidades imorais, as cidades da sua região, quando os anjos foram lá para avisar Ló, o que os homens daquela cidade quiseram? Eles acharam que eram homens, e homens deviam ser homens com porte, né? A gente não sabe muito bem como é um anjo, mas eles viram aqueles homens, eles quiseram o quê? Gênesis capítulo 19, eles quiseram se relacionar sexualmente, homens com homens, o homossexualismo sendo condenado por Deus já desde o início das Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento não é diferente. Então aqueles homens ímpios tiveram a oportunidade de ter uma visitação ali, que poderia salvá-los, mas eles quiseram se entregar à moralidade, à imoralidade. E alguns dizem que o que aconteceu ali em Sodoma e Gomorra, em termos naturais, é que ali devia ter, que nem nas regiões que tem muito petróleo, não sei se você já viu algum filme, algum documentário, ou mesmo você já trabalhou com alguma coisa relativa a petróleo, o petróleo ele fica no fundo,
Aqui no Brasil é muito na região marítima, até a questão do pré-sal porque tem uma camada de sal e eles conseguiram achar petróleo embaixo da camada de sal, então é muito profundo, por isso que é muito profundo para achar o petróleo da camada do pré-sal, mas é um petróleo até com uma qualidade melhor do que o petróleo da camada do pós-sal, que é em cima do sal, mas esse é outro assunto. Mas, provavelmente, ali em Sodoma e Gomorra, tinha alguma coisa, tipo petróleo, algum material ali embaixo, que quando Deus julgou, possivelmente foram explosões que aconteceram embaixo da terra, porque onde tem óleo, onde tem petróleo, essas coisas, tem gases. E aí os gases vão se formando e possivelmente fez uma explosão debaixo da terra, e aí fez com que aquele fogo subisse e caísse em cima das cidades. Então, isso reforça o relato bíblico. Deus julgou. Para nós importa que Deus julgou. Deus usou tudo isso, essa geologia, essas coisas do petróleo, de explodir embaixo, cair de cima para baixo, para executar o que ele tinha dito. E Sodoma e Gomorra tiveram a oportunidade de se arrependerem, não se arrependeram. Então, Judas usa esses exemplos para nos alertar. Nós estamos na casa de Deus, estamos na presença de Deus, louvado seja Deus, cantamos louvores a Deus, estimulamos um ao outro, venham, cantemos ao Senhor. Mas como eu li no final do louvor, Isaías 59 é um texto muito bonito, que muitas pessoas gostam de ler, mas não é um texto que seja um texto para a gente sair falando por aí, a mão do Senhor não está encolhida, seu ouvido não está surdo, porque na sequência ele fala, porque os nossos pecados, seus pecados, fazem separação entre vocês e Deus. Então, os nossos pecados, muitas vezes, por mais que a gente esteja na igreja, ouvindo a palavra de Deus, fazendo as nossas orações, conhecendo, às vezes, como a igreja funciona. Eu já sei, sabe, quando você vai ficando na igreja há mais tempo, você já sabe como as coisas funcionam, sabe mais ou menos como é que começa o culto, que horas termina, como é que funciona quando alguém vai orar, quando alguém vai ministrar o louvor, quando alguém vai pregar, esse fulano prega mais assim, o outro fala com mais firme, o outro fala de uma forma mais tranquila. A gente começa a conhecer as coisas. Isso é um perigo para nós, irmãos. Porque esses grupos de pessoas, os rebeldes, morreram no deserto, estavam junto do povo de Deus. Os anjos estavam diante de Deus e foram encontrados em rebelião, foram julgados por Deus. E Sodoma e Gomorra estavam na sua imoralidade, receberam uma visitação ali, que foi a Ló, mas eles poderiam, talvez, ter procurado saber o que aqueles anjos queriam dizer, mas eles preferiram continuar na sua imoralidade e foram julgados por Deus. Então, é um alerta, irmãos. Nós precisamos viver sabendo que os dias são maus, e que se a gente não vigiar, a gente pode acabar sendo julgado com esse mundo. Mas esse aí ainda está no pacote da mensagem anterior, eu queria falar mais dos versículos seguintes. Versículo 8, Judas fala assim, ó, da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, imoralidade, rejeitam as autoridades, insubmissão, e difamam os seres celestiais. Judas, aí nesse versículo, ele faz um perfil dos falsos mestres. Irmão, e como você vê isso hoje em dia? Como você vê homens insubmissos, homens arrogantes, homens irreverentes, que esses dias não, já tem um tempo atrás, uma pessoa falava para mim, fiquei escandalizado que vi um vídeo de um pastor que era muito famoso há anos atrás, e ele falando palavrão, falando um monte de coisa assim, totalmente irreverente. Aí ele é descrito. Imoral. Esse mesmo pastor, ele disse que foi abusado sexualmente quando criança, e que ele gostava, e que ele foi feliz de ter sido abusado por acho que uma empregada doméstica da casa dele, alguma coisa assim, uma babá, sei lá, coisas terríveis, cara. E esse homem se diz pastor, irreverente, imoral, insubmisso, fala mal de todo mundo, mas se acha o cara, na hora dele pregar, eu já assisti algumas mensagens dessa figura, e na hora de pregar, ele não faz referência a ninguém. Falando que você tem que sempre ficar referenciando um monte de gente. Eu gosto de fazer isso, mas nem todo mundo faz isso, não tem problema. Mas porque ele só faz referência a ele mesmo. Por quê? Porque ele acha que ele é o cara, que ele resolve todos os problemas, tudo se resume a ele, mas é um imoral, um irreverente, um insubmisso. E essa é a característica dos falsos mestres. E às vezes, com todo esse recurso de internet, se a gente não tomar cuidado, aparece lá, você vê um cara, né, às vezes falando bem. Os falsos mestres muitas vezes falam muito bem, tem um bom discurso, uma boa eloquência, e falam bem, falam coisas interessantes, usam frases de efeito, títulos assim chamativos. Olha que legal esse título, mas cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Como eu sempre tenho dito, eu não quero dizer com isso que a nossa igreja é a única igreja séria, a única igreja que valoriza a palavra de Deus. Há muitas igrejas,
Como eu falei para os irmãos, eu faço um seminário que eu estudo com alunos presbiterianos, batistas, pentecostais, de muitas igrejas. Eu vejo ali muitos homens e mulheres de Deus sérios, de muitas igrejas, a maioria não é da nossa igreja, tem poucos da ICNV, mas muita gente muito séria de muitas outras igrejas igualmente sérias, irmãos. Não estou falando que nós somos a única igreja perfeita, isso é discurso de seita. Quando alguém fala, nós somos a única igreja que presta, a única igreja certa, cuidados, porque isso normalmente é discurso de quem está formando uma seita ou já formou. Mas, irmãos, precisamos estar de olhos abertos. Pode mudar, por favor? Ele descreve ali, imoralidade, insubmissão e irreverência. Eu falei para vocês que uma vez uma pessoa passou para mim um DVD de uma igreja que é quase uma seita, não sei se é ou se não é, mas que tinha uns vídeos assim, que o pastor, um homem jovem, bem apresentado, bem vestido, com uns vídeos muito bem feitos. Esse dia eu estava falando com o irmão Marcos, que ele é fotógrafo, né, sobre questões de iluminação, que é muito interessante. Eu acho fantástico como é que o fotógrafo consegue, às vezes, fazer uma foto e valoriza a iluminação daqui, dali. Você vê como é que ele conseguiu. E aí, os vídeos muito bem feitos, e ele falando com uma voz mansa, tudo tranquilo, uma voz conciliadora, assim, parecia que era o cara que queria que todo mundo estivesse junto, tudo bonitinho e tudo. Aí essa pessoa recebeu, aí ele fala, mande o seu contato, que a gente vai te mandar gratuitamente um DVD com os nossos ensinos, que não sei o que. A pessoa me deu o DVD, eu fui ouvir aquele cordeirinho, aquela ovelhinha que estava na internet disponível para todo mundo. Quando você bota o DVD, virava um leão. Aí ele falava assim, pergunte para o seu pastor tal assunto. Ele não vai querer te falar porque ele sabe a verdade, a gente que tem a verdade. Eu falei, rapaz, olha o risco aí. Aí a pessoa que é desavisada, vê um insubmisso desse falando, às vezes cai no discurso dele e, infelizmente, irmãos, até conversava isso com a minha esposa recentemente, a gente tem pessoas que a gente vê que estiveram caminhando conosco na igreja da freguesia ou em outras igrejas e que cederam seus ouvidos a esses discursos falsos e hoje se encontram em seitas, famílias sendo destruídas, problemas muito graves acontecendo. Então, cuidado com o que você ouve, cuidado, que há muitos imorais, insubmissos, que vão falar, não, você não tem que submeter, nós temos que servir a Cristo, mas Cristo estabelece autoridade sobre nós, não devemos obedecer cegamente, achando que os nossos líderes estão sempre certos, isso é um erro também, mas a Bíblia ensina que há uma certa ordem na igreja e nós precisamos observar isso. Então, ele bota as características, são imorais, são esses homens, como eu falei na semana passada, de um também desses, que acho que já está no 4º ou 5º casamento, e está tudo certo, e se diz pastor, e tem uma igreja, e está tudo tocando o barco. Homens imorais, homens insubmissos e homens irreverentes. Aí, Judas começa a falar de um assunto agora, irmãos, muito curioso, até meio estranho, assim, a partir do versículo 9. Olha o que ele diz. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse, o Senhor o repreenda. Que história é essa, irmão? Que coisa doida. Não dá para a gente falar que isso não existe, que isso é lenda urbana, que está na minha Bíblia e está na sua também. O diabo estava disputando com o arcanjo Miguel acerca do corpo de Moisés. Eu vou contar para os irmãos uma verdade. Se isso não tivesse na Bíblia, eu ia falar, isso é lenda. Isso aqui, na verdade, veio de um outro livro que Judas se baseou para, acho que é a Assunção de Moisés, um livro que não está na Bíblia, mas aquele livro não é canônico, não é a palavra de Deus, mas ao entrar aqui, nós entendemos que isso é a palavra de Deus, então, de fato, isso aconteceu. Teve uma guerra entre o arcanjo Miguel e o diabo, uma disputa pelo corpo de Moisés. Aí você fica assim, meu Deus, o que isso significa? Por que eles brigaram? Nós não sabemos. Lá em Êxodo, quando fala da morte de Moisés, lá no Deuteronômio, quando fala da morte de Moisés, não conta essa história em detalhes. A gente só encontra isso aqui em Judas, e também não dá muitos detalhes. Alguns comentaristas entendem que quando Moisés morreu, o grande líder do povo de Israel, o grande legislador israelita, quando ele morreu, porque ele não pôde adentrar a terra prometida, porque ele tinha desobedecido a Deus naquela questão da pedra, que Deus mandou ele falar, ele bateu na pedra, ele se irou com a rebelião do povo e foi julgado por Deus. E alguns entendem que quando Moisés morreu, o diabo foi requerer o corpo de Moisés, porque Moisés tinha assassinado um egípcio.
Lembra que lá em Êxodo 2, no início da história de Moisés, conta que ele viu um egípcio maltratando os israelitas, aí ele chamou o egípcio no canto e, perdão da expressão, passou o egípcio, matou o egípcio. Moisés matou um homem, está lá em Êxodo capítulo 2. E aí que o diabo estaria requerendo o corpo de Moisés, porque Moisés era um assassino. É uma possibilidade, a Bíblia não fala, mas eu acho um pouco estranho. Porque mesmo que você tenha matado uma pessoa, ou mais de uma, se você se arrepende e pede perdão a Deus, Deus perdoa o nosso pecado, e o diabo não tem poder para ficar disputando o nosso corpo. Então, o que isso aqui quer dizer, irmão? O que isso aqui está na nossa Bíblia? Aí eu vou apelar para o grande reformador, no seu comentário, João Calvino, ele fala o seguinte: Moisés foi sepultado pelo Senhor, isto é, que seu túmulo foi ocultado segundo o claro propósito de Deus, para que os judeus não exibissem seu corpo para promover a superstição. Satanás, diz ele, Calvino, quase em todas as épocas tem se esforçado para tornar os corpos dos santos de Deus ídolos para os homens insensatos. Se é isso mesmo, eu não sei, nem Calvino pode falar se é isso ou não, mas a interpretação dele eu acho que faz muito sentido. O que ele pensou? Satanás queria o corpo de Moisés, porque se os israelitas tivessem um corpo de Moisés, talvez eles levassem para a terra prometida, e depois podia se tornar um ídolo. Você lembra daquela história da serpente de bronze, que está lá em Números, que por causa do pecado do povo, Deus enviou serpentes abrasadoras que iam picando o povo no meio do arraial, e muitos morreram. Aí Deus mandou que Moisés construísse uma serpente de bronze, erguesse ela bem alto assim, e todo aquele que olhasse para aquela serpente seria curado das picaduras das serpentes, da mordida lá, da picada das serpentes. E aí, depois de alguns anos, essa estátua ficou com o povo. E lá nos livros de reis, a gente vê que essa estátua virou motivo de idolatria. Um dos reis, se não me engano foi Ezequias, destruiu aquela estátua, porque os judeus estavam adorando a estátua que Deus tinha feito como uma referência. Então, eu acho que isso faz muito sentido, que pode ser que o diabo quisesse o corpo de Moisés para ser um instrumento de idolatria para desviar o coração do povo. Agora, a gente não tem como saber exatamente isso. Mas o que a gente tem que saber, irmãos? Aí que muita gente se perde no estudo das Escrituras, porque muita gente fica tão preocupada e começa a fazer um monte de teoria sobre as coisas que não tem muita clareza e perde a coisa mais importante. O mais importante, irmãos, não é você saber por que eles estavam disputando o corpo de Moisés, nem aonde foi parar o corpo de Moisés. O mais importante é o que ele fala na sequência, que ele diz que mesmo o arcanjo Miguel não ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. O que ele quer dizer? Que mesmo Miguel, o arcanjo, não tratou o diabo de qualquer maneira, digamos assim, mesmo o diabo o provocando, porque até os anjos sabem que a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Isso é muito prático para nós. Então, se o corpo de Moisés foi enterrado em lugar A, B ou C, se foi para o céu, o que aconteceu a gente não sabe. Por que o diabo estava disputando com Miguel o corpo de Moisés, a gente não sabe. Eu acho que essa ideia do Calvino faz todo sentido. Que ele queria que o corpo de Moisés ficasse para depois virar um instrumento de idolatria. Mas a gente não tem como saber. Mas uma coisa eu tenho como saber, que eu tenho que vigiar o que eu falo. E é isso que o texto quer nos ensinar. Aí tu vê que facilmente alguém pega uma coisa complicada das Escrituras e cria milhões de teorias que não dizem nada e perde o ensino básico. O ensino básico é o quê? Os líderes falsos, os falsos mestres, eles falam que dá como diz a expressão, que dá na telha. Fala o que vem na cabeça, fala qualquer coisa, não tem reverência nenhuma aos homens, não tem reverência às autoridades constituídas por Deus, não tem reverência mesmo aos seres angelicais, mas o próprio Miguel, arcanjo, quando disputava com o diabo, ele soube o que falar, e ele falou: o Senhor te repreenda. Ele não ficou discutindo com o diabo. Isso é uma coisa também que a gente tem que pensar, irmão. Se você for orar por alguém, a pessoa ficar endemoniada, você não tem que ficar conversando com o diabo. Tem que orar em nome de Jesus, que o demônio vai embora. Mas Jesus perguntou o nome daqueles rapaz que estava lá em Gadara, cheio de demônios. Eu creio que Jesus ali queria mostrar que ele estava possuído por uma legião, por muitos demônios, e só isso. Depois mandou eles ir embora, entrarem nos porcos, e os porcos, assim como o exército de Israel, se afogaram no mar, ali no mar da Galileia. Então, irmãos, o mais importante que ele quer nos ensinar aqui é cuidado com o que você fala. Nós somos uma geração muito irreverente. Fala o que você quiser, você é livre. Aí você fala mal de todo mundo, não só de autoridades da igreja, mas de autoridades governamentais. Romanos 13, Paulo nos ensina que toda autoridade foi constituída por Deus, irmão. Mas até aquele governante que... Sim. Se nós temos um governante mau, na sua opinião, eu não vou dar a minha porque não convém, isso é juízo de Deus contra nós, irmão.
Então vamos orar para Deus colocar bons governantes sobre nós. Mas temos que orar por eles. Então cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você fala. Ontem eu tive uma aula online ontem o dia inteiro, e o pastor falava para nós, pastores especialmente, tomarmos cuidado com o que a gente fala diante dos nossos filhos, somente aqueles que têm filhos pequenos como eu. Se você chega em casa e começa a falar para o teu filho mal da igreja, mal do irmão, mal de fulano, de cicrano, aí você chega na igreja, você trata aquele irmão bem, você trata aquele irmão com toda alegria, em casa você fala mal dele na frente do seu filho, fala mal da igreja, fala mal da liderança. Cuidado, meu irmão. Cuidado com o que sai dos teus lábios. Então a lição é muito prática. Tenha reverência nas tuas palavras. Porque até os anjos têm isso. Até os anjos entendem isso. E ele continua no versículo 10, falando dos falsos mestres. Todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nestas mesmas coisas se corrompem. O que ele está falando? Esses falsos mestres, insubmissos, imorais, irreverentes, agem como animais, irmão. Não agem como pessoas, que Deus nos constituiu, nos criou a sua imagem e semelhança, e em Jesus Cristo nós estamos sendo recriados à imagem e semelhança de Jesus. Então o propósito de Deus é que nós sejamos cada vez mais parecidos com Jesus, e ao sermos imorais, insubmissos e irreverentes, nós não estamos sendo parecidos com Jesus, mas estamos sendo parecidos com animais que não têm raciocínio. E aí, mais uma vez, o 3 de Judas, aí já estamos caminhando para o fim. Pode passar, Vitória, por favor. Judas cita 3 exemplos. Lembra que ele falou que os ímpios, os falsos mestres, são imorais, insubmissos e irreverentes. Aí ele dá 3 maus exemplos da própria Escritura: Caim, Balaão e Corá, lá no versículo 11. Ai deles! Judas usa um termo que Jesus usou muito. Você for lá em Mateus 23, você vê Jesus falando os ais contra os fariseus e falsos mestres, e mestres religiosos da sua época. Judas fala no versículo 11, ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na rebelião de Corá. Curioso, Judas usa 5 exemplos, 4 exemplos, 2 exemplos, não usa 3 exemplos. Como ele tinha dado 3 exemplos antes, os israelitas que pereceram no deserto, os anjos que foram julgados por sua rebeldia, e Sodoma e Gomorra. Tinha dado 3 exemplos, agora ele dá mais 3 exemplos. Caim, Balaão e Corá. Caim, eu não vou abrir aqui, mas o texto está ali. A gente vai passar esses slides durante a semana. Você pode consultar se assim desejar. Lá em Gênesis 4, você conhece a história. Caim e Abel apresentaram ofertas diante do Senhor. A oferta de Abel agradou ao Senhor. A oferta de Caim desagradou ao Senhor. Caim ficou furioso e Deus falou para ele: o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. Mas Caim não quis ouvir a Deus, foi lá e matou o seu irmão, e Deus foi julgar Caim e falou: o sangue do teu irmão clama da terra, e trouxe uma maldição sobre Caim, e Caim foi amaldiçoado por Deus, por ser um assassino, por ter matado o seu irmão. Então Judas fala que esses falsos mestres são como Caim, e é curioso porque a imoralidade, muitas vezes a gente pensa na imoralidade como imoralidade sexual, a pessoa que usa o próprio corpo para ter relações sexuais fora do casamento, e isso é imoralidade sexual. Mas Caim, ele não fez isso exatamente, mas ele fraudou o corpo do outro, matando o seu irmão. Então, quando você tem relações sexuais com outra pessoa, que não o seu cônjuge, você, além de estar trazendo algo ruim para a sua vida, porque você está desobedecendo a Deus, você está usando o corpo do outro de forma errada. O corpo daquela mulher, o corpo daquele homem não te pertence diante de Deus, como o corpo da mulher pertence ao marido, como o corpo do marido pertence à mulher, para você ter relações sexuais com ele. Então, você não está matando como Caim matou Abel, mas você, da mesma forma, está fazendo um uso errado do corpo do outro, como Caim fez com Abel ao matá-lo. Então, ele fala, como Caim, aqueles que se entregam à imoralidade sexual. Isso é difícil na nossa cultura, que é muito pornográfica. Nossa cultura é muito erotizada, é muito enfatizada. A gente tem que tomar cuidado com as nossas mentes, com as nossas crianças, que é muito enfatizado o adultério, a fornicação, tudo de ruim. A gente tem que ficar vigiando o tempo todo, tomando cuidado. E ele fala, os imorais, Caim fez um mau uso do corpo, matou o seu irmão, e nós, ao nos entregarmos à imoralidade sexual, a gente está fazendo uso do corpo do outro de um jeito que não agrada a Deus, e que vai trazer juízo sobre nós, assim como Caim foi amaldiçoado por Deus. O segundo exemplo dele, Balaão, o profeta mercenário,
Você conhece a história, possivelmente, que chegou lá e o rei de Moabe, com medo dos israelitas que estavam chegando na região das Campinas de Moabe, contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Aquela história da jumenta, que ele tentou ir com a jumenta de um lado, o anjo apareceu, ele não viu, a jumenta falou para ele, ele não ouviu a voz do anjo, ele não viu o anjo, não ouviu a Deus, aí a jumenta teve que falar com ele, e ele queria matar a jumenta, mas o anjo quase matou ele, não matou ele por causa da jumenta. E Balaão foi lá, e ao invés de amaldiçoar, ele abençoou o povo de Deus, porque povo que Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar, irmãos. Só que Balaão, a gente conhece muito essa parte da história, e essa história acaba por aí, Números 22 a 24. Só quando chega no capítulo 25, diz que uma grande imoralidade começou a rondar, acontecer no arraial do povo de Deus. E quem promoveu essa imoralidade foi Balaão. Vá comigo lá no livro de Números, capítulo 31. Números 31. Lá no início da sua Bíblia. Números é o 4º livro da Bíblia. Capítulo 31. A gente vai ler só 2 versículos, depois mais 2. Números 31, versículos 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor. Lutaram contra Midian, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés, e mataram todos os homens. Entre os mortos estavam os 5 reis de Midian, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba. Também mataram a espada quem? Balaão, filho de Beor. Pule para o versículo 15. Moisés pergunta, vocês deixaram todas as mulheres vivas? Perguntou-lhes. Foram elas que seguiram o conselho de quem? De Balaão, e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. Deixa sua Bíblia aberta em Números, por favor. Eu já falei isso quando preguei sobre 2 de Pedro. Balaão viu que não podia amaldiçoar o povo de Deus com palavras, porque ele só conseguia abençoar o povo de Deus, e aí provavelmente o rei ofereceu mais dinheiro a ele, ele falou, eu tenho uma estratégia, vamos mandar as mulheres moabitas adentrar o arraial do povo de Deus, e levá-los à imoralidade. Isso aconteceu e veio uma grande praga da parte do Senhor sobre os israelitas. Quantos semelhantes a Balaão temos no dia de hoje? Quantos homens que se dizem do povo de Deus estimulam a imoralidade, e isso traz o juízo de Deus, irmãos. Quantos irmãos e irmãs que estavam na presença do Senhor, quantos homens e mulheres que nós falávamos, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, caíram na imoralidade sexual. Todos nós precisamos tomar cuidado com isso. Mas talvez por ter ouvido alguém, um Balaão falando, não é bem assim, você está sendo radical demais, você não precisa ser fiel à tua esposa por toda a sua vida, o casamento está tendo problema, o importante é você ser feliz. Cuidado, há muitos Balaões, por assim dizer, em nossos dias, que estão atraindo a ira de Deus sobre as suas vidas e também sobre aqueles que ouvem as suas palavras. Mas, nas tríades, nos 3 de Judas, ele cita um terceiro exemplo, que é o de Corá. Balaão, ele, na sua irreverência a Deus, ele deu um jeitinho de trazer a imoralidade para o meio do povo de Deus e trouxe o juízo de Deus. E Corá foi um insubmisso. Se Caim atentou contra o corpo do seu irmão, Balaão foi irreverente, porque Deus falou para ele não fazer, e ele ainda assim fez de outro jeito e depois foi julgado por Deus. Corá foi um rebelde. Aí em Números mesmo, volte para o capítulo 16. Números 16. A gente vai fazer uma leitura saltada por causa do tempo, já estou concluindo. Números 16, versículos 1 a 3, diz assim, Corá, filho de Izar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben. E eles se insurgiram contra Moisés em submissão. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade, e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se juntaram contra Moisés e Arão, e lhe disseram, basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles.
Então, porque vocês se colocam acima na Assembleia do Senhor. Olha que curioso. Mesmo discurso que você ouve alguns falando hoje, né? Mas o Espírito Santo fala com todo mundo. O Espírito Santo habita em cada um que conhece a Cristo. Por que você que tem que liderar a igreja? Por que você que... O mesmo discurso, irmãos. Não que o pastor, ou Moisés e Arão, ou o bispo, ou o diácono seja melhor do que ninguém. Mas Deus estabelece ordem na igreja, como fez com o povo de Israel. E esses homens se insurgiram. Versículo 12. Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Mas eles disseram, nós não iremos. Se rebelaram contra Moisés. Não lhe basta nos ter tirado de uma terra onde há leite e mel com fartura para matar-nos no deserto e ainda se fazer chefe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra onde há leite e mel com fartura, nem nos deu uma herança de campos e vinhos. Você pensa que pode cegar os olhos destes homens? Nós não iremos. Se rebelaram contra Moisés. E aí vamos direto para o versículo 31, a gente ganha tempo. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu a sua boca, e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá, e com todos os seus bens, desceram vivos à sepultura com tudo o que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da assembleia. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram, gritando, a terra vai nos engolir também. Então veio fogo da parte do Senhor, e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Irmãos, cuidado com rebeldes. Eu falo isso com cuidado porque eu acho, eu como hoje na posição de pastor, pode parecer que eu estou falando, não houve ninguém, só o pastor. Não é isso que eu estou falando. Pastores erram, pastores se excedem, pastores cometem pecados, falham também. Você sabe o que eu estou dizendo? Cuidado com rebeldes. Cuidado com aqueles que sempre falam, não é bem assim, as coisas funcionam de outra forma. Cuidado, irmãos. Esses homens se rebelaram contra a liderança instituída por Deus e encontraram a morte. O chão se abriu e aqueles caíram mortos, vivos ali, e depois se fechou sobre eles. E morreram como os ímpios egípcios. Só que os egípcios morreram com o mar fechando sobre eles, e esses morreram com a terra fechando sobre eles. E os outros, caiu um fogo do céu e consumiu 250 homens importantes na comunidade de Israel, que se rebelaram contra a liderança instituída por Deus. E Judas usa esse exemplo na sua tríade de rebeldes. Caim matou seu irmão. Balaão arrumou um jeitinho de prostituir, de desviar o povo de Deus. E Corá se insurgiu contra o povo, contra a liderança instituída por Deus, com palavras duras, e encontrou o juízo de Deus. E por fim, irmãos, as três características do ímpio: imoralidade, insubmissão e reverência. O que Deus espera de nós? O autor Michael Green, ele fala, se os ímpios são imorais, nós devemos ter integridade moral. Inclusive, o pastor falava isso ontem também, cuidado com brincadeiras. Eu sou muito cuidadoso. Uma vez uma pessoa falou para mim, você é tão radical assim porque você foi um homem muito impuro, porque você tocava na noite, se envolveu com mulheres, eu era a pessoa que falava mais palavrão, mais fazia piadas de duplo sentido que eu conhecia, irmãos. Eu era muito imoral. Aí por isso que você é tão radical. Mas não é por isso não, irmãos. É porque está escrito lá em Efésios, Paulo diz que entre os santos nem deve haver menção de imoralidade sexual. Não é por causa do meu passado, não. É por causa do futuro que eu espero ter em Cristo. Integridade moral. Não aceite brincadeirinha. Sai fora, não. Mas vão me achar chato. Melhor te acharem chato do que acharem que você faz parte daquilo. Sai de lá. Mas é no meu trabalho. Fecha a cara uma vez, duas, que o pessoal já não vai brincar mais assim. Já falei para vocês uma vez, um projetista muito experiente de tubulações me chamou no computador dele, um cara fera, ele era até francês, para ver um negócio no computador dele. Eu achei que era trabalho, ele abriu um PowerPoint com um monte de fotos de mulheres nuas. Na mesma hora eu virei a cara e fui embora, nem falei nada, nem conversei com ele, eu sou crente, não sei o que, eu virei a cara e fui embora. Nunca mais me chamou para isso. E eu ali podia tomar uma reprimenda, porque ele era um chefe do setor de tubulação, um projetista muito experiente, a gente tinha que interagir, mas eu preferia honrar o Senhor e Deus me honrou, irmãos. Fiquei na empresa ainda depois dele. Não brinque com o pecado, a gente precisa ter integridade moral. Essas brincadeirinhas de cunho sexual, não sei o que, não convém a nós. Humildade intelectual, não é a gente achar que o líder sabe mais do que a gente, que ele é melhor do que a gente, entender o nosso papel, irmãos. Cada um tem o seu papel no reino de Deus, e louve a Deus pelo papel que Deus te deu. E sensibilidade espiritual, não sai falando que dá na telha. A gente viu aqui que o próprio anjo
o arcanjo Miguel tomou cuidado com o que falou diante do diabo naquela disputa pelo corpo de Moisés. Então, quanto mais nós, homens falhos e pecadores, devemos ter cuidado na hora de falarmos as coisas. E, por fim, agora concluindo, o nosso maior exemplo é o próprio Cristo, irmãos. Jesus Cristo teve perfeita integridade moral. Hebreus 4, não vou pedir para você abrir por causa do tempo, mas você pode ler depois quando receber o material, fala que Jesus jamais pecou. Ele nunca pecou. Jesus foi o homem perfeito, sem pecado nenhum, dolo algum foi encontrado em sua boca. Obediência e submissão. Filipenses 2,8 diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele não se insurgiu contra o Pai em nenhum momento. E perfeição em palavras. Em Lucas 24,8 diz que tudo que Jesus tinha falado se cumpriu. Jesus, imagina Jesus fazendo uma brincadeirinha de mau gosto, irmão. Imagina Jesus falando coisas que não convém. Imagina Jesus mandando letra para alguém. Jesus é aquele que diz, seja o seu sim, sim, o seu não, não, que passar disso provém do maligno. Você consegue imaginar Jesus fazendo isso? Porque ele foi o homem perfeito, ele não pecou, ele foi obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz, e suas palavras todas foram infalíveis. Nós somos falíveis, irmãos, mas nós podemos olhar para Jesus como nossa referência e clamar ao Espírito Santo que nos capacite a viver para a glória de Deus como ele viveu. Cuidado com a sua vida, meu irmão. Cuidado com a sua vida, minha irmã. Quem me conhece sabe que eu não estou querendo fazer apologia da nossa igreja, falar que a nossa igreja é a melhor do mundo, não sei o quê. Eu creio que a nossa igreja é uma igreja saudável, que tem dificuldades e problemas como toda igreja. Se você chegar amanhã depois e falar, eu senti, Deus está me direcionando aí para uma outra igreja, se for uma igreja séria, a gente vai orar e vamos sentir sua falta e orar que Deus te abençoe. Mas cuidado, irmão, não estou falando para segurar assim, nem para valorizar o papel do pastor, mas a gente tem que falar o que a Bíblia diz. Cuidado com a imoralidade, cuidado com a insubmissão, cuidado com a irreverência, e cuidado com homens que têm tudo isso e são lobos em pele de cordeiro, pois há muitos em nossos dias. Feche seus olhos, faça a sua oração, nós vamos participar da ceia do Senhor.